Pai do Senhor, irmãos. Aleluia. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome. Que a Tua palavra, Senhor, nessa noite, penetre fundo na alma dos Teus filhos, Senhor. Coloque, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, os Teus anjos em volta desse lugar. Guarda, Senhor, o coração. Abre a mente deles, Senhor. Me dê, Senhor, a sabedoria e a humildade o suficiente para pregar o Teu Evangelho nessa noite, Pai. Em nome de Jesus é que eu peço. Amém. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Eu quero pedir uma gentileza como eu fiz hoje de manhã. Não fica bravo comigo. Amém? Mas desliga o celular. Desliga o celular. Agora não é hora disso. Desliga o celular. Guarda no bolso. Ó. Porque o que Deus tem para você está aqui, não está aí. Está aí. Quer dizer, está aqui. E não está aí. Amém? Não mexe com atualizar nada. Esquece de foto. Guarda no coração as palavras que o Senhor vai falar para você nessa noite. Amém? Amém, então. Amém, pastor? Amém. Não me olha com cara feia, não, irmão. Guarda o celular. Amados irmãos, hoje de manhã o Senhor nos trouxe uma palavra que muito pesou o meu coração. Foi uma palavra de orientação para que nós, como igreja, entendêssemos quem nós somos diante dEle. E é uma palavra, às vezes, dura de se ouvir. O verdadeiro Evangelho, sem nada diluído, ele não é leite, ele é sustento, ele é remédio para a alma do aflito. A palavra de Deus, ela é saúde para os ossos. Para um coração aflito, ela é refrigério. Para aquele que não tem direção, ela é o caminho. Ela é a lâmpada para os pés. E é dessa palavra que nós ouviremos essa noite. E é essa palavra que nós temos ouvido aqui durante esses dias. O Senhor tem sido fiel conosco. Existe um povo nesse lugar que paga um preço de oração pela tua vida. Existe um povo nesse lugar que reconhece a importância de uma vida santa diante do Senhor. E às vezes é por isso que o Senhor trouxe você aqui nessa noite. Para que de uma vez por todas, você reconheça quem você é diante do Senhor. E eu tenho uma notícia para você que não é muito boa. Não está bom para nós não. Não está. Ele precisou mandar o filho dele aqui para morrer por você. Ele precisou. Não tinha a menor condição de você pagar o preço, o resgate, pela culpa que você carrega. Não tinha a menor condição. Mas o Senhor nosso Deus, desde a fundação do mundo, preparou o Filho unigênito dele, para que morresse naquela cruz, e que você fosse salvo pelo sangue daquele que vive e reina para todo sempre. É dele que nós vamos falar. Nós falaremos daquele cujos olhos são como chamas de fogo, cujos pés são como latão reluzente, aquele cuja a palavra que sai da boca dele é como uma espada de 2 gumes. Aleluia. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E era desse homem, e era desse Deus que o nosso irmão Paulo pregava. E eu quero levantar aqui uma situação que ontem o Senhor me trouxe à memória. Uma situação onde o nosso irmão Paulo,
nós veremos Ele lá. Nós veremos Ele lá. Onde o nosso irmão Paulo foi vítima de uma... Eles armaram contra Paulo. Paulo, ele tinha acabado de congregar com os judeus ali naquele lugar. E aqueles homens começaram a arquitetar planos para matar ele. Vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor lá em Atos. Atos 24. Aleluia. Atos 24. O versículo é o 25. Amém? Mas segura a onda aí. Aí, quando Paulo foi preso, o sumo sacerdote desceu até Félix, junto com um advogado dele lá, o Tértulo. Acho que é isso mesmo o nome do irmão lá. E aí, irmão, Tértulo, isso mesmo. E aí, o que começou a acontecer? Eles começaram a advogar uma acusação contra Paulo, falando que Paulo, ele era um arruaceiro da fé. Ele entrava na sinagoga e começava a criar caso ali dentro. Ele começava a criar situações onde movimentava a fé dos judeus naquela época. E aí, quando Félix surge a oportunidade de conversar com Paulo, ele fala assim: olha só, Félix, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor tem toda a autoridade sobre todas as coisas aqui nesse lugar. Mas o que esses irmãos estão falando é mentira. Porque eu tive lá com eles. Eu tive lá com eles há poucos dias atrás. E nada disso que eles estão falando, eu fiz. Mas uma coisa eu fiz. A forma que eu adoro a Deus, eu vou até Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aí aqueles irmãos já começaram aí estava o problema. Era Jesus, era o problema. E eles queriam a morte de Paulo por causa de Jesus. Mas uma coisa interessante é que a esposa de Félix era judia. E Félix já tinha essa ideia do que era esse Jesus que Paulo pregava. E ele falou assim: prende esse homem. Paulo era um espólio de politicagem muito importante. Eles não podiam fazer qualquer coisa com Paulo. Se eles matassem Paulo, criava uma rebelião entre os cristãos. Se eles mantivessem Paulo solto, criava uma rebelião entre os judeus. Então Paulo era uma carta na manga, uma carta de controle. Então prende Paulo e não judia dele não. Dá uma liberdade para ele e deixa que os crentes vão ajudar ele lá com as necessidades dele. Então fecharam Paulo lá. E aí, irmão, Félix chama Paulo de novo para conversar, junto com a sua esposa. E aí entra a palavra de Deus que nós vamos falar nessa noite. Amém? O que Paulo disse para Félix foi poderoso. Porque na hora que a gente for ler a palavra, você vai ver que Félix ficou com medo do que Paulo estava pregando. Não era uma palavra simples. E Paulo não se acovardou. Paulo não se acovardou. Paulo falou. Paulo falou sobre justiça, temperança e juízo vindouro. Justiça, temperança e juízo vindouro. Vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor. Atos 24, 25. Amém? E
tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora, vai-te, e tendo oportunidade, te chamarei. Hoje o Senhor deseja que o final dessa pregação não seja semelhante à posição que Félix teve depois que ouviu. Félix ficou com medo, mas nada fez. Félix ficou com medo, mas ele esperava que Paulo subornasse ele para que ele fosse solto. Mas hoje não. Hoje vai ter arrependimento nesse lugar. Em nome de Jesus. Hoje você vai se arrepender dos seus pecados, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando Paulo fala de justiça, aqui, ele diz sobre um coração reto diante de Deus. Existem várias formas de se falar isso em grego. Mas nesse caso em específico, ele está dizendo de um coração reto diante do Senhor. E lembre-se que ele estava falando isso diante de uma pessoa judia e de um romano, extremamente arrogante. Ele não era qualquer pessoa. Félix não era qualquer pessoa. Não era. Ele era um juiz, com autoridade de fazer o que ele quisesse. De matar, de soltar, de prender. O que ele quisesse fazer, ele podia fazer. Ele não tinha que dar satisfação para ninguém. E ele começou a falar para um homem desse o que é ter um coração reto diante do Senhor. Paulo era Paulo. Paulo não arredava não. E ele começou a usar essas palavras. E quando ele começou a usar essas palavras, a palavra de Deus diz que Félix ficou tremendo de medo. Vamos ler o que está em Romanos 3,10. Hoje, você que trouxe a sua Bíblia, você vai usar bastante ela. Amém? Romanos 3,10. Aleluia. Paulo ainda não tinha. Não me lembro muito bem se Paulo já tinha escrito as cartas para as igrejas, para Romanos, para os romanos, para os gálatas. Não lembro muito bem, mas eu tenho uma certeza. Todas essas palavras já estavam escritas no coração de Paulo. Então eu acredito que ele usou esse tipo de caminho aqui para falar com Félix. Olha só. Romanos 3,10. 4. Cadê? 3,10. Aleluia. Como está escrito: não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Félix, na questão de juiz, eu acredito que ele se julgava uma pessoa correta. Como você às vezes. Como você. Eu não prejudico ninguém. Eu não faço mal para ninguém. Eu não falo mal de ninguém. Eu não mando ninguém embora sem justa causa. Eu, como liderança, nunca precisei colocar ninguém abaixo de mim por força. Eu acredito que essas coisas passavam no coração de Félix. E vem Paulo e manda essa no peito de Félix. Ó, Félix, não existe ninguém justo diante do Senhor. Não tem ninguém aqui. Ninguém aqui. Ninguém aqui justo diante do Senhor. Ninguém. O Senhor procurou sobre a terra e encontrou um justo? Não.
Se houvesse a possibilidade de encontrar um justo, ele esperaria. Então significa que não era você, o justão que ia nascer, né? Não é você. Não é você. O filho dele precisou vir por tua causa. A palavra de Deus diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Vou explicar para os crentes o que é trapo de imundícia. É o antigo absorvente da mulher. Foi com isso que o Senhor referiu à tua justiça. Vocês, vou mostrar para vocês o que é a justiça de vocês. É igual aquilo lá, ó. É aquilo lá, ó. Vocês acham que vocês estão por cima, né? Vocês acham que vocês são, por ouvir a minha voz, vocês estão, ó. A carne seca está aqui, você está aqui, ó. A nata da nata, né? Não é não. Não é. Pior que não é. Não é. Trapo de imundícia, cheira mal. Tem que jogar fora. Não dá para reutilizar. E Félix começou a ouvir aquilo lá, igual você está ouvindo aqui hoje. Falou: o que esse vaso tá começando a apontar o dedo para mim e falar que minha justiça é isso aí? Eu não. Ah, irmão, se o Senhor passar o prumo no você, sabe o que é o prumo? O prumo é aquilo que você põe na parede assim, ó, e tem um peso, não é assim, pastor? Você põe ele assim, ó, tem que estar retinho. Aí você põe o prumo aqui e o peso lá embaixo. Se o peso der barriga, se bater na parede, é porque está o quê? Está torto, vai cair. Continua assim. Continua o muro desse jeito. Você vai ver o que vai dar. Cai. Ele cai. Ele cai. Continua desse jeito aí, viu? Eu não, que isso? Ó, jamais. Não vou na igreja não, mas não falo mal de ninguém não. O que é isso? Faço bondade para os outros. Compro marmitex para os outros. Dou marmitex de presente para quem está com fome. Eu ajudo com cesta básica quem eu nem conheço. Que isso, sou uma pessoa boa demais. É? Sabe o que é isso aos olhos do Senhor? Eu já acabei de falar aqui o que é. É aquilo lá. É aquilo lá. Sabe do que adianta para te justificar? Nada. 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 Esse é você. Coração reto diante do Senhor, só com o Espírito Santo. Tem outro jeito não. Nas tuas forças, esquece. Não tem a menor condição de você ser julgado pelo Senhor e ser achado justo aos olhos dele. Não tem condição. Pode ser o Dalai Lama, pode ser o cara mais bom dessa terra. Sem o sangue de Jesus você está perdido. E ele falou de justiça e de temperança, domínio próprio. Está aí uma coisa que você também tem. Né? Todo mundo aqui, ó. Sabe aonde que você tem mais domínio próprio? Dentro do carro. Não é? Dentro do carro no trânsito. Aquele poçante lá teu. Lá você tem. Você não fura nenhum sinal vermelho. Não fura não. Amarelou, vermelhou, não dá tempo. E olha ainda para ver se está vindo carro dos lados. E abaixa a cabeça e racha fora.
Aí a esposa fala assim, amor, você fala, mas o cara da frente estava muito devagar, velho. Temperança, ó. O cara buzina para você esses dias, pastor. Eu vou abrir meu coração. Oh Deus, salva o crente, Senhor. Irmãos amados, eu tenho um Fusca, eu amo Fusca. Eu vou falar mal de Fusca, que eu tenho um. O abençoado no Fusca foi parar na vaga lá. Fusca, irmão, não vira direito. A seta, você liga a seta, você não enxerga a seta direito. Às vezes lá dentro do painel você não sabe se deu seta, se não deu. Né? Fusca é uma bênção. Só que o Fusca do irmão, ele estava tão zoado. Ele deu a seta, mas não dava para ver. Eu parei meu carro, atrás do carro dele. Eu pensei, por que esse irmão parou o carro aqui? E ele começou a dar seta e começou a olhar no retrovisor. E ele começou a esticar o braço. E aquilo, temperança, ficou lá em casa. Na hora que ele começou a bater a seta, começou a esticular, eu falei, esse irmão está me atribulando. Esse irmão, eu cheguei o carro para trás. Cheguei o carro para trás, parei meu carro do lado dele e falei assim, a seta do senhor não dá para ver. Não dá para ver essa seta não, irmão. Falei como se ele fosse um crente ainda. Não sei, tomara que seja. Não dá para ver a seta não, irmão. Ele... Faltou sair do carro, liga esse trem, limpa essa seta desse carro, não dá para enxergar. Está aí uma coisa que eu tenho também, temperança. E Paulo falando isso para Félix. Viu, Félix? Você precisa ter temperança. Temperança, domínio próprio. Domínio próprio. Autocontrole. Do quê? Autocontrole do quê? Vamos lá em Gálatas 5,19. Será que a gente tem aí na mídia uma versão mais simples da versão fácil de ler? Será? A minha, essa palavra ela é abençoada, mas ela é uma palavra muito trancuda, né? Tem? Só um minutinho, viu, irmão? Olha só o que diz a palavra do Senhor, em Gálatas 5,19. 5,19. Presta atenção. Tudo que você não é. Amém? Você não é nada disso aqui. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Passa, irmã. Pode ir passando. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Nós não. Ciúme, não. Ira, jamais. Egoísmo, nunca tivemos. Dissensão, também não. Facções, vai passando, irmã. É muita obra da carne. Inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino. Está aí. Nada disso a gente faz. Faz nada disso. Não tem inveja de ninguém. Que isso? Nunca. Né? Fecha o olho e ainda firma. Nunca. Que nunca o que, irmão? Vigia na terra. Ciúme? Não. Às vezes, se não é chamado para pregar, tem ciúme. Nós não, né? Não. Dissensão.
Estou falando de coisa aqui que nós não faz. Quando vê, dividiu todo mundo. Disseminou aqui, disseminou aqui, disseminou aqui, disseminou aqui, disseminou aqui, disseminou lá. Dividiu todo mundo. Obra da carne. Obra da carne. Viu Félix? E Félix começou a regalar o oi. Igual você está me olhando com o oi regalado. Félix começou a segurar na cadeira. Falei, esse crente aí, eu vou ter que dar um fim nele mesmo. Ele é perigosão mesmo. As coisas que esse irmão fala, entra na mente da gente. Eu vou ter que dar um jeito nesse vaso. Vou ter que dar um jeito. Olha só. Justiça, temperança e juízo vindouro. Sabendo que você é tudo isso, amado irmão, sabendo que você é tudo isso, e sabendo que o Senhor Jesus julgará você. E para Ele, o culpado não é inocente. E o inocente não é culpado. Ele é, reto. Reto. A palavra de Deus diz que nele não existe sombra alguma. O dia e a noite, para Ele são uma coisa só. Não existe nada que Ele não saiba dentro do teu coração. Antes que você pense, já há sons no ouvido do Senhor. Amém? Você vai ser julgado por Ele. Sabe, irmão, a palavra de Deus diz uma coisa muito interessante, que quando o Senhor sentar para julgar, o céu vai rachar fora dele, vaso. A palavra de Deus diz que quando o Senhor sentar para julgar, eu e você, quando Ele sentar para julgar, a Bíblia diz que os céus vão se enrolar como um rolo. Você já viu quando pega fogo no mato, na selva? Sabe o que os bichos fazem? Vaza. Os anjos nunca viram o Senhor fazer o que Ele vai fazer. Ele vai julgar. E quem pode? E quem pode? Quem vai falar o que para Ele? A Bíblia diz que os que serão condenados vão ser condenados e vai falar, sabe o que? Justo é o Senhor. Eles vão para o inferno e vão falar assim, eu sei por que eu estou indo. Porque o Senhor é justo. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é santo. Eu tenho uma boa notícia para você. O nosso Deus é santo. E eu tenho uma péssima notícia para você. O nosso Deus é santo. Não vai ter barganha. Não vai ter desculpa. Ele é santo. Ele é reto. Ele é justo juiz. Félix, coitado de Félix, como juiz. Ele é puro. A palavra que sai da boca dele é pura. Não existe sombra alguma, maldade nenhuma. É santidade pura. Santidade pura. Você vai falar o que para ele lá? O que? O que você vai falar com essa vida que você leva? Você vai falar o que para ele? O que? O Senhor colocou você aqui nessa noite para um propósito: mostrar as misérias do teu coração, mostrar a tua vaidade exacerbada, essa mentirada que você fala. Essa mentirada que você fala, o Senhor escreve cada palavra que sai da tua boca. Cada uma. Elas são contadas todos os dias.
Existe um memorial diante do Senhor. Existe. Ele é escrito com as palavras que saem da tua boca. Você vai falar o que lá? Não vai ter o que falar. Você só vai aceitar, irmão, e dar glória a Deus ainda. Vai para o inferno dando glória a Deus. É isso aí mesmo. Hoje é a oportunidade de você mudar. Hoje é a oportunidade de você se arrepender. É hoje. Não é amanhã não. Porque as obras da carne são manifestas. Elas são manifestas. Ela não está escondida. Elas são manifestas. Elas saem de você, sem você ter controle. Elas saem de você. Você produz elas sem esforço nenhum. Fica sem ler a palavra para você ver. Começa a ficar no YouTube 24 horas para você ver. O que você vai estar fazendo daqui uns dias? Começa. Essa série louca de Netflix, começa. Não separa tempo para orar, não. Separa não, viu, crente? Está certinho. A igreja chegou até aqui porque ninguém nunca orou, né? A igreja suportou tribulações, prisões, crucificaram os crentes, colocaram fogo nos crentes, cortaram os crentes, jogaram os pedaços pelas esquinas, colocaram eles dentro de óleo fervendo, né? E a gente chegou até aqui porque ninguém orou. É assim? Não é assim. Então você não está orando, crente? Você é um crente manco. Tem que orar. Tem que orar. Se aqui é um motivo bom para você orar, vai ler a Bíblia. Que você vai ver a miséria que você é. As obras da carne são manifestas, bebedice, inveja. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Aí você vai para o joelho. Você vai. Senhor, são muitos os chamados, poucos os escolhidos. Senhor, eu quero estar entre os escolhidos, pelo amor do teu nome. Eu clamo a ti, não vire teu rosto diante de mim, Senhor. Não tape os seus ouvidos, não feche seus olhos, Senhor. Olha para mim com misericórdia. Tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia das minhas filhas, Senhor. Tem misericórdia da minha esposa. Olha, Senhor, para a vida da minha sogra. Olha, Senhor, para a vida do meu sogro. Traz eles para a tua palavra. Crente, na hora que você começar a ler a Bíblia, você vai orar. Porque você vai ver que você precisa. Você precisa. É uma necessidade. É uma necessidade. Senhor, eu quero te agradecer pela noite de sono. Senhor, abençoa meu dia de manhã. Guarda minha noite. Em nome de Jesus, amém. Aí acorda no outro dia. Senhor, obrigado pela minha noite de sono. Me dê um bom dia de trabalho. Me guarde de todo mal, de todo acidente. Em nome de Jesus, amém. Aí vai almoçar. Senhor, abençoe esse alimento. Quando ora para almoçar. Senhor, abençoe esse alimento. Em nome de Jesus, amém. Aí vai dormir. Senhor, obrigado pelo dia. Foi tribulado, mas o Senhor esteve comigo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, orar? Isso não é orar, não. Orar, você bater o joelhão no chão e falar, Senhor, igual Daniel. Sabe, o anjo virou para Daniel e falou assim para Daniel: Daniel, homem muito amado. Não era qualquer Zé. Ele era muito amado. Por quê? Porque desde o dia, Daniel, que você aprendeu a se humilhar diante do Senhor, são ouvidas as tuas palavras. É assim que ora. Se humilhando diante do Senhor. Se humilhando. Se humilhe diante do Senhor. Reconheça quem Ele é. Você não é nada. Félix não era nada. Não era nada. Como você não é nada. Se não fosse o sangue de Jesus, você não servia de nada. Se não fosse o Espírito Santo de Deus em nós, nós não servimos de nada. Somos vasos de barro e carregamos algo preciosíssimo dentro. O Espírito Santo de Deus.
Ele dá de presente, para que você clame a Ele. Ah, Senhor, quer pedir uma coisa boa nessa noite? Senhor, em nome de Jesus, coloca o Teu Espírito sobre mim. Quer pedir uma coisa boa hoje? Você tem um monte de necessidade, não tem? Mas tem uma coisa que você precisa mais, e você não sabe, e eu estou te falando agora. O Espírito Santo de Deus. Você precisa. Eu preciso. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós. Na hora que você reconhecer isso, irmão, você vai falar igual Salomão falou. Salmo 143, vamos lá? Está acabando. Viu, irmão? Está acabando. Salmo 143, versículo 2. Olha o que Davi já sabia. Davi já sabia, Estevão. Não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Olha o versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2, Bruna? Versículo 1 e 2. Ouve, Senhor, a minha oração. Olha a oração de Davi. Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos à minha súplica. Responde-me por tua fidelidade e pela tua justiça. Não pela minha, Senhor, mas pela tua. Não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Davi sabia. E você? Depois de hoje você não pode falar que você não sabia. A situação é de se segurar na cadeira. Mas olha só, o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Sabendo que não havia justiça em nós, Ele se fez justiça por nós. Ele se fez homem, justo e santo, irrepreensível. Na sua boca não houve engano nenhum. Reto, imaculado, o Cordeiro de Deus, que nos instruiu, se colocou naquela cruz, irmão, pagou o preço pelo teu pecado. Sabe tudo isso que você faz? Existe um preço que você tinha que pagar. Era preço de morte. Mas Ele tomou o teu lugar. Ele tomou o teu lugar. E naquele dia, você que não aceitou isso, você vai falar o que para o pai dele? O que você vai falar? Não, Senhor, por minha causa não precisava. Eu era bom demais, né? O Senhor arrebatou alguns, você esqueceu. Que eu sou bom. Pensa num homem bom. Era eu. Você não me viu, passou desapercebido. É isso que você vai falar? Não é. Você vai justificar o sangue do filho dele como? Não tem. Não tem jeito. Você precisa dele. Você quer escapar no dia do juízo? Quer? Quer escapar? Você precisa dele. Você precisa dele. Você precisa dele. Naquele dia, o Senhor vai olhar para ele, não para você, e vai falar assim, ó: vinde a mim, benditos de meu Pai. Vem. Vem. Vem para cá. Vocês não, vocês é aqui, ó. Vem aqui. Vocês é de cá. Aí ele vai abrir o portão da glória. Aqueles crentes, tudo de branquinho, coisa mais chique do mundo. As obras justas dos santos é a roupa que nós vamos vestir. O linho branco são as obras justas dos santos que eles fizeram em justiça no Espírito Santo. Essa é a roupa que você vai vestir. Que roupa que você está preparando?
É essa roupa, a coroa de glória. Aí você vai entrar, você vai escapar, ser salvo de quê? Do juízo do Senhor. É para isso. Essa é a salvação. Salvação do quê? Do juízo. Por que os crentes ficam falando para a gente ser salvo? Salvo do quê? Do juízo. O pau vai rachar. Amém? Então hoje é a oportunidade sua. É hoje. Reconheça o que você tem feito, o que você é no teu coração. Se humilhe diante do Senhor. Peça perdão dos seus pecados e peça o Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você cumpra as Escrituras mediante a misericórdia dEle. A misericórdia dEle. Não pela tua capacidade, que não tem. Amém?